contratamos o pastor Eliseu para pregar no culto de ação de graça que seria realizado dia 6, na quinta-feira que passou ontem. O pastor Eliseu não apareceu, não veio. A gente cumpriu todos os requisitos que eles pediram. Eu tenho um print, eu tenho tudo, tenho um depósito, eu tenho tudo. E depois o cunhado dele, Daniel, alegou que ele não veio porque ele perdeu uma conexão, que ele estava no Acre. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais uma bomba do universo religioso, gospel, pentecostal e lá vai. Pastor Eliseu foi contratado para pregar em uma determinada igreja pequena, um culto de ação de graça. O que é que ocorre? Ele não aparece, não dá satisfação. Só que tem um detalhe, ele havia sido pago, certo? Pelo contrato, um certo cachê deveria ser pago antecipadamente para o restante ser pago no final do culto. Só que o pastor Eliseu não apareceu, não deu satisfação. E o dito pelo não dito foram procurar saber onde o pastor Eliseu estava. O pastor Eliseu estava pregando em uma igreja maior. Essas informações que a gente tem aqui, e a gente vai tentar desvendar esse mistério pentecostal no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Muito bem, eu fui marcado aqui no Fuxico Gospel, e aqui está a matéria dizendo assim: pastor diz que pagou cachê a Eliseu Rodrigues e no dia combinado ele preferiu uma igreja maior. José Pereira afirma que o cachê combinado para a ministração foi de R$ 5.500. Olha aí. Vamos ler? Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu vou passar os vídeos, certo? Não é nem os vídeos, é os áudios, né? Os áudios. Sou José Pereira, da Assembleia de Deus, em Barra da Estiva, campo ligado à convenção do Cia de Seta, no Tocantins, procurou a redação do Fuxico Gospel para relatar a ausência do pastor Eliseu Rodrigues, o homem de Deus, em um culto de ação de graças que, segundo ele, já tinha cachê combinado, convite divulgado e estrutura montada. De acordo com o relato, a igreja acertou a ida de Eliseu Rodrigues para ministrar em um culto especial marcado para a última quinta-feira 6. O evento, segundo José Pereira, seria a celebração pública da cura de um câncer enfrentado por sua esposa, a esposa do pastor, com a presença de membros da igreja, pastores de cidades vizinhas e autoridades convidadas. Eita, rapaz! Era um culto de ação de graças. Tínhamos uma expectativa espiritual e humana muito grande. Minha esposa se preparou para testemunhar o que Deus fez na vida dela diante de todos, disse o pastor. Cachê e acerto financeiro, outra matéria aqui. José Pereira afirma que o cachê combinado para a administração foi de R$ 5.500. Esse total, segundo ele, 4.000 foram pagos antecipadamente via Pix. Olha aí, rapaz, para garantir a data. O restante seria quitado no dia do evento. O que foi pedido, diz o pastor, né? O que foi pedido, nós atendemos. Temos prints, mensagens comprovando depósitos, não é isso? Mesmo sendo um campo pequeno, honramos o compromisso, afirmou o pastor. O pastor relata que, o pastor relata que, confiando na presença do pregador, a igreja ampliou a estrutura e a convocação. O que é que eles fizeram?
Convidamos presidentes de campos, o presidente da convenção, autoridades políticas, pastores e amigos. Tivemos cerca de 400 confirmações. Fizemos investimento em alimentação, estrutura, organizamos tudo em torno deste dia. E o Eliseu não foi. Rapaz. A ausência e a versão contestada. Vamos lá? Segundo José Pereira, Eliseu Rodrigues não apareceu no dia e não falou diretamente com ele até aquele momento. A interlocução teria sido feita principalmente por um familiar identificado pelo pastor como Daniel. Então não foi com Eliseu que ele falou com Daniel depois do ocorrido. Ou seja, o pastor Eliseu e nem a sua assessoria, que ele tanto fala nessa assessoria, né? Não deram nenhuma satisfação. Aqui na nota. O que nos disseram foi que ele perdeu uma conexão que estava vindo do Acre. Depois tivemos informações de que ele estava em Goiânia. Pedi apenas um vídeo para explicar para a igreja o motivo de não vir. Esse vídeo nunca veio, relata o pastor. Ou seja, o pastor pediu a assessoria, né, que ele tanto fala dessa assessoria, para que o pastor Eliseu pelo menos gravasse um vídeo para ele passar para a comunidade lá. Ó, pessoal, eu não vou poder vir, houve problema aqui no aeroporto, perdi o voo, coisas dessa natureza. Cadê a retratação? Cadê a explicação? Nada. Nada para justificar a sua ausência. Isso é típico, né? Isso é muito típico. Diante da falta de esclarecimento, o pastor afirma que gravou por volta das 4 horas da manhã um vídeo para a membresia, justificando a ausência com base na versão que recebera da equipe do Eliseu. Mais tarde, diz ter percebido inconsistências na explicação. Eu apresentei uma justificativa para o povo, acreditando na informação que me deram, diz o pastor. Depois descobri que aquilo não batia com a realidade. Isso nos expôs. Não foi só um problema financeiro, foi nossa honra, a expectativa dos irmãos, de lideranças que viajaram até aqui para ver o evento, diz o pastor em nota. Devolução do dinheiro e permanência do desgaste. José Pereira afirma que, após dizer à equipe que tornaria o caso público caso não houvesse um posicionamento, começou a receber de volta os valores pagos. Quando falei que, sem uma resposta clara, procuraria vocês, começaram a devolver o Pix. Hoje, segundo me informaram, concluíram a devolução. O dinheiro voltou, mas a questão para nós não é apenas o dinheiro, afirma o pastor. Para o pastor, o principal ponto é a forma com que a situação foi tratada. Somos um campo pequeno, mas fizemos sacrifícios para honrar essa agenda. Esperávamos o mínimo de compromisso e transparência. Não estou aqui para atacar o ministério de ninguém, e sim para mostrar o que acontece quando igrejas pequenas se organizam, confiam e acabam ficando nesta situação. Com a devolução do valor, o prejuízo financeiro direto relatado foi recomposto. Ainda assim, o pastor afirma que permanece o desgaste com membros, convidados e lideranças que aguardavam a presença anunciada do homem de Zeus. O relato foi encaminhado com áudios e comprovantes apresentados à reportagem com base nas declarações. Até a última atualização deste texto, pastor Eliseu Rodrigues e sua tão famosa equipe não haviam enviado resposta à versão oficial sobre a ausência do culto, né? Sobre a justificativa de viagem ou sobre os pontos levantados pelo pastor José Pereira.
Chico Gospel procurou o pastor Eliseu Rodrigues para comentar as alegações feitas pelo pastor José Pereira sobre não comparecimento ao culto e a condução do acordo. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. Aí, o que acontece? Eu vi lá no canal do Fuxico Gospel alguns prints e conforme esses prints, deu a entender que o pastor Eliseu entrou em contato com o Fuxico Gospel. Tá aqui, né? A equipe, enviei pedido de explicação, aguardei e publiquei. Foi covardia, diz o pessoal lá do Fuxico Gospel. Tem outro print aqui, ó, que é justamente a conversa pelo Instagram entre o Osiel e o Eliseu. Isso aqui me parece que é uma resposta do Eliseu para o Osiel. Tá aí os prints das conversas. Alguns internautas, nos comentários dessa publicação que está no Instagram, relataram que nas congregações em que o pastor Eliseu foi convidado, aconteceu a mesma coisa. Aqui essa publicação, essa publicação, essa publicação. Aqui também aconteceu a mesma coisa, essa publicação, olha. Tá entendendo? Então quer dizer que é algo já corriqueiro o que acontece. Aí o pastor publicou um áudio falando sobre essa situação que a gente vai ouvir agora. Pastor José Pereira aqui falando da Assembleia de Deus em Barra da Estiva, município de Goiatins, Tocantins. Sou pertencente à Convenção SEAD-CETA, uma das maiores convenções em termos geográficos do país. E estou presidindo esse campo aqui tem 4 anos. Minha esposa passou por um processo rigoroso, um câncer, e lutamos com toda a fé e o Senhor nos deu vitória. Porém, contratamos o pastor Eliseu para pregar no culto de ação de graça que seria realizado dia 6, na quinta-feira que passou ontem. O pastor Eliseu não apareceu, não veio. A gente cumpriu todos os requisitos que eles pediram. Eu tenho um print, eu tenho tudo, tenho um depósito, eu tenho tudo. E depois o cunhado dele, Daniel, alegou que ele não veio porque ele perdeu uma conexão, que ele estava no Acre. E depois a gente descobriu que ele não estava no Acre, ele estava em Goiânia. Infelizmente, ele não atendeu minha agenda, não sei por qual motivo. Eu convidei várias lideranças, entre elas outros pastores, o próprio presidente da convenção, e várias pessoas foram convidadas. Ao todas, a gente teve 400 confirmações de pessoas que estariam no evento. E matamos gado, fizemos toda uma despesa. E o Eliseu não apareceu. Pedi para fazer um vídeo, para ele até justificar, não fez o vídeo, porque na realidade ele não tinha como fazer vídeo, porque no vídeo ele tinha que falar onde ele estava, e todos sabem que ele estava em Goiânia, não estava onde que o cunhado dele falou. E isso nos causou um prejuízo enorme, não só financeiro, mas a nossa honra, a nossa moral, entendeu? E era um culto de ação de graça, e isso nos prejudicou muito. E eu queria ver como é que faz para a gente colocar isso para o povo saber o que de fato acontece com pastores de igreja pequena, mas mesmo assim honrando os seus compromissos. Aí quando foi ontem, já bem tarde da noite, eu tentei pedir um vídeo esclarecendo e tudo. E aí eu falei que se não tivesse o vídeo, eu ia procurar vocês e ia expor. Aí automaticamente o Daniel, o cunhado dele, começou a devolver os Pix. Olha. Devolveu o Pix e hoje devolve o restante do combinado, do que eu já tinha passado para ele, né? E só que para mim não é o dinheiro, foi a forma que fomos tratados, entendeu? Muita gente, minha esposa, esperando esse momento para testemunhar o que Deus fez.
na saúde dela, diante de todos e todos, e a gente passar por esse vexame, entendeu? Vários convidados, foi convidado algumas autoridades amigas da gente, como o presidente da convenção, governador do estado, alguns deputados, vereadores, sem falar os pastores, presidentes de campo das cidades adjacentes. E aí a gente teve que fazer um vídeo. Eu fiz um vídeo 4 horas da manhã, entendeu? Dando uma justificativa para o povo. E depois descobri que a justificativa que eu fiz não procedia com o que eles me contaram. Muita situação. Depois dessa situação vexatória, agora à tarde, aqui no Fuxico Gospel, eu vi uma outra publicação, que é esta aqui, onde o Abílio Santana está indignado com essa situação. Veja o áudio. Amado pastor Israel Brasil, quem no Tocantins, quem no SETA não conhece a história do nosso querido pastor que fez este culto de ação de graças, pelo milagre que Deus fez na vida da sua digna esposa? É um homem assim de uma humildade, de um caráter ilibado. Agora, eu não vou me pronunciar, não vou falar absolutamente nada nas redes sociais, porque nós da Nação Madureira seguimos na risca. Seguimos na risca princípios. E um deles é: Madureira não briga em público. Madureira lava a roupa suja dentro de 4 paredes. Não é que a gente coloia, é que é princípio da Nação Madureira. E eu sigo na risca. Então, mas se não, rapaz, princípio básico do cristianismo é sim, sim, não, não. No judaísmo você tem que jurar. E Jesus disse: meus seguidores serão conhecidos pela palavra. Deu a palavra, pode dar sangue no calcanhar. Tem que cumprir. Agora eu quero que se levante nesses 41 anos que eu prego o evangelho pelo meu querido Brasil afora. Eu quero só um que se levante. Abílio queimou, não veio. Tenho muitos defeitos, muitos. Sou tido como ignorante, grosso, pedaço de cavalo. Reconheço, careço, necessito de mudar e muito. Mas nesse particular, até os meus piores inimigos sabem: Abílio é um cabra de palavra. Então, sorte do querido pastor que ele é da Nação Madureira. Senão, eu ia bater com um pau de quina. Isso é um desrespeito para com a noiva do Cordeiro de Deus. Isso é falta de consideração com o reino. Ponto. Pastor Abílio, pastor Maurinho, todos aqui que estão interagindo aqui no grupo, pastor Sérgio Viana, pastor Laí, enfim, todos, pastor Manuel Brito, eu conheço o pastor lá. E uma das dores do pastor, eu conversei com o pastor, uma das dores do pastor é que ele pegou dinheiro emprestado e recebeu também patrocínio. Pessoas patrocinaram o cachê, pessoas patrocinaram a ida do pregador lá, tá? E com a falta do pregador, ficou a questão: será que ele agendou esse pregador? Será que esse pregador foi agendado? Será que ele não ficou com esse dinheiro para ele? E falou que o pregador não ia? Isso que rolou e perturbou a mente do pastor Zé Pereira, que eu conheço muito bem. Então, assim, como vocês sabem, há uma polêmica, né, entre Abílio Santana e Eliseu Rodrigues. A gente já falou sobre essa questão aqui, né? Muitas agendas, não consegue cumprir todas as agendas que acumulam ali, aí dá nisso, irmão.
A falta de compromisso. Olha, a pior coisa que tem é você assumir um compromisso com alguém, faltar esse compromisso e não dar nenhuma justificativa, nenhuma. Não mandar nenhum oi. Na era da informação, na era da tecnologia, do WhatsApp, manda um WhatsApp, não é? Mas não manda nem um oi, nem nada. E você fica no prejuízo, tem que fazer aquele malabarismo para reverter a situação. Uma situação, já pensou, né? Na hora sim você vê que as coisas vão ter que ir por outro caminho e você que tem que fazer o malabarismo para que as coisas andem por aquele caminho. É pego de surpresa e vai ter que se desenrolar para resolver a situação que outros promoveram. Lamentável uma situação dessa, mas é assim que a gente está vislumbrando os cultos assembleanos. Eu não estou dizendo que o pessoal que organizou o culto lá está errado em organizar um culto de ação de graça. Eu estou falando da falta de compromisso, muitas vezes, de muitos pregadores que se abarrotam a agenda lotada e não dão conta do recado. Esse evangelho pós-moderno, irmão, tá uma nojeira, viu? Tá uma nojeira. E principalmente esse tipo de situação onde os pregadores recebem para pregar. Meu Deus do céu. Eu gostaria de ver Jesus vendo uma situação dessa. Seus pregadores recebendo para pregar a mensagem, pregar o evangelho, falar das escrituras. Meu Deus. Mas eu gostaria agora de que você deixasse aí a sua opinião nos comentários. O que é que você acha desse balaio de gato? Deixe sua opinião sobre tudo isso aí, a situação que aconteceu. Gostaria de saber o que você acha, o que você pensa disso tudo. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.